Olá! Estamos começando a melhor aula do MTech. Com certeza! A aula de arte comigo, a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Elci Paim. Vamos ao nosso momento de exposição dos conteúdos. Começando mais um ano, começando mais uma série nova, né? Vocês passaram do primeiro para o segundo ano. E começando, dando seguimento ao nosso trabalho em arte. Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Araci Pauta, Araci Barreira, Macaúbas. Deixa eu ver quem mais. Por enquanto, né? Tá aqui no meu chat. Daqui a pouco aparece mais gente, tá bom? E aí, surpresos? Tô aqui de novo. E nesse de novo a gente apresenta a equipe de artes. Na articuladora, professora Neila Silveira. Professores Cláudia Cedrais, Elci Paim e Jussi Lobo. Na primeira série matutino, segunda série matutino, professora de vida é o Cláudia Cedrais, professora assistente Elci Paim e Jussi Lobo. Desculpem aí, tá bom, gente? Mensagem da aula de hoje. A porta. Mensagem da aula de hoje. Olha aí. Mensagem para a gente levar, ó, para o resto da vida. Ter foco, força e fé. São três coisas que a gente precisa o tempo todo, em todas as situações da vida da gente. Foco, ou seja, ter um objetivo para alcançar. Estabelecer um objetivo, uma meta e direcionar todas as ações para realizar aquele objetivo. Força, para nunca desistir de lutar. Então a gente tem que ter força para poder enfrentar todas as adversidades, enfrentar todos os obstáculos que vão aparecer no meio do caminho que a gente estabeleceu, né? No meio do percurso que a gente vai ter que seguir para alcançar nossos objetivos. E fé para manter a gente de pé. Manter a gente de pé, com consciência, com tranquilidade, com calma. Acreditar que é possível sempre. Então, esse ano, bora ter foco, força e fé. Certo? Combinado? Então, bora lá. Equipe de artes! A equipe de artes do MTech é formada pelas professoras Elci Paim, Cláudia Cedrais, olha ela aí, e Jussi Lobo. Quais são os assuntos que a gente vai estudar nessa primeira unidade? Nessa primeira unidade a gente vai estudar conceitos da arte, certo? Leitura de imagens, elementos da comunicação visual, realismo nas artes visuais e fotografia. Esses são os conteúdos que a gente vai estudar, os assuntos que a gente vai ver nessa primeira unidade. Deram o print? Então, bora lá. Hoje a gente vai visualizar, né, os conceitos da arte. Os conceitos da arte. Bota aqui na minha imagem. Esses conceitos da arte, na verdade, a gente viu no ano passado, né? A gente vai relembrar esses conceitos. Nós vimos no ano passado que cada período da história, o homem vai organizando a história dele em períodos, em séculos, em épocas, em movimentos artísticos, em estilos artísticos. E cada um desses períodos e cada um dessas épocas vai ter uma forma diferente de pensar a arte, de pensar o artista, de pensar o observador. A gente viu ano passado como houve essa variação, essa mudança, né? E a gente vai acompanhar, vai relembrar essa variação, essa mudança, através de frases de artistas e das obras dos artistas. Então a gente vai fazer esse resgate, essa rememoração. Tô inventando um monte de palavra nova hoje. Essa lembrança do que a gente viu no ano passado sobre
a arte, como ela muda o foco dela, a importância dela, o papel dela na sociedade, o papel do artista na sociedade, o papel do observador na sociedade, como ela muda através do tempo, através das sociedades. Ok? Então, bora lá. O interessante também, Cláudia, é que o material também, né, que é utilizado. Então, o artista ele vem acompanhando a sociedade, as mudanças, as evoluções. Não é só a forma de pensar, mas de produzir arte também. Exatamente. Hoje é a nossa aula número 1, certo? O tema da aula é arte dos artistas. Conteúdo da aula, os conceitos de arte. E qual é o objetivo da aula hoje? Que vocês revejam diferentes conceitos da arte através da produção dos artistas e apresentar os elementos que compõem as obras de arte. Ok? Tranquilo? Então, esses são os dois objetivos. A gente vai rever esse conceito de arte através da produção dos artistas, das frases dos artistas. Eu tive cuidado de pegar frases de artistas para a gente ir acompanhando essa mudança na forma de produção, nos materiais utilizados, na função do observador, do artista, da obra em si. E também apresentar os elementos para a gente compreender a arte. Quais são esses elementos importantes para a gente compreender uma obra de arte? Que a gente já deu uma sondada no passado, a gente já viu alguma coisa no passado, mas hoje a gente vai sistematizar esse conhecimento. Então, vamos lá começar a nossa aula número 1. E aí eu vou perguntar para vocês, o que é arte? Vocês já tiveram um ano de aula de arte, não é isso? E aí vocês vão me dizer o que é arte. Pensa direitinho aí. O que é arte? O que é arte? O que é arte? Me contem. Estou esperando. Elabora uma frase bem bacana aí. Explica para mim o que é arte. Dança, música, certo, Hugo? Aí são as linguagens artísticas. Pronto, Araci Barreira, tudo aquilo que nós produzimos é arte. De certa forma, tá certo, Araci Barreira. Só falta um pequeno complemento, mas a gente vai ver isso daqui a pouco, não é? É. Para a nossa sociedade, o nosso conceito de arte não engloba tudo aquilo que nós produzimos, né? Talvez na cultura indígena, talvez isso seja mais adequado. Tudo que eles produzem é arte. Mas para a gente separa um pouco, a gente classifica de outra forma a arte. Quem pode dar outro palpite? Bora lá. Peter Behrens diz o seguinte: a única linguagem de uma cultura estabelecida e madura é a arte. Vocês concordam com isso? A partir do que a gente viu ano passado, vocês concordam que a única linguagem de uma cultura estabelecida e madura é a arte? Que as outras linguagens não são importantes? Me contem. E aí eu trago como talvez exemplificação dessa frase do Peter, esse trabalho que foi encontrado numa tumba egípcia, certo? Que é um desenho de um pátio, né? Que tem um lago no centro, tem árvores em volta, que tem uma maneira própria e particular de produção da imagem, os egípcios, porque para eles não era importante representar as coisas como a gente via. O importante para os egípcios era representar as coisas de modo que a gente pudesse identificar essas coisas. Então, observa com atenção essa imagem, certo? Então, a ideia dos egípcios não era representar como a gente via. Então, a função da arte era deixar registrado as coisas de forma que a gente pudesse reconhecer o que existia, certo? Por isso que
Os peixes dentro do lago, se a gente for olhar uns peixes dentro do lago, a gente não vai ver eles assim, né? Porque eles não nadam de ladinho. Mas o importante era registrar as coisas como era, para a gente poder reconhecer essas coisas. Então, os peixes, qual a melhor forma de você identificar um peixe? Se você desenha ele de lado. E aí eles faziam isso. As árvores também, as árvores estão em volta da piscina não, do lago, e aí você representa as árvores como se você estivesse olhando elas de frente, não de cima, porque a gente tem a vista do lago de cima, né? A gente vê o lago todo, mas as árvores como se a gente estivesse olhando de frente para as árvores. Então eles misturam vários pontos de vista, várias perspectivas diferentes, porque o objetivo não era representar como a gente via as coisas, o objetivo era representar as coisas da melhor forma possível, de maneira que a gente pudesse identificar o que estava sendo representado, certo? É uma perspectiva da arte. Professora, é a melhor, é a mais bonita, é a mais correta? A gente não tem como julgar isso, né? Cada um vai julgar, cada um vai qualificar o trabalho de acordo com suas experiências, sua vivência, sua história de vida. E as necessidades também, né? Talvez naquela época houvesse essa necessidade de estar representando as coisas para que as pessoas pudessem identificar da melhor forma possível, como você falou. Porque tinha crença na vida após a morte, então tinha outras questões religiosas e políticas envolvidas na representação das imagens dessa forma. Aí eu trouxe um trabalho do Jacques-Louis David, certo? Patroclo, de 1780, a gente já dá um pulo para o século XVIII, e o Davi diz o seguinte, que arte é dar corpo e forma perfeita ao pensamento. Isso que é ser artista. Então, nesse período, nessa época, século XVIII, os artistas tinham a preocupação de representar as coisas exatamente igual como a gente via. Então o corpo era representado com todas as suas dobras, com todos os seus músculos. Olha a luz que tem essa imagem, parece que é um corpo de verdade, parece uma fotografia, só que é uma pintura. Então o artista tinha essa preocupação de representar as coisas exatamente igual à realidade, de registrar as coisas no mundo. Outro motivo deles fazerem isso é que não existia máquina fotográfica naquela época. Então o artista era efetivamente a pessoa que registrava as imagens do mundo. Então existia essa necessidade social de que ele fizesse exatamente igual como as coisas eram de verdade. Ok? Então a gente tem aqui, ó, o pezinho sujo, os músculos, o cabelo desgrenhado, provavelmente tem um vento passando aqui, né, que está desgrenhando esse cabelo, então tem várias, tudo representado exatamente igual à realidade. Então tem a sensação que a gente pode tocar esse corpo, que ele está quente, tocar esse tecido que parece uma seda, pelo brilho, pela maneira como ele está dobrado. A gente não sabe direito onde ele está, né, mas parece uma parede aqui, meio com reboco mal feito, então o artista tinha essa preocupação de representar as coisas exatamente como a gente via e como a gente percebia. E bota aqui na minha imagem. E durante muito tempo, a arte vai ter essa preocupação de representar as coisas. Os artistas vão se aperfeiçoando para representar as coisas exatamente como a gente vê. Com a mesma luz, com a mesma sombra, dando volume, com a textura dos objetos imitando a realidade. Durante muito tempo. Uma parte dos motivos para que isso acontecesse é porque a gente não tinha outros meios de representar, de registrar a imagem das coisas. E a gente tem essa necessidade, né, de ver, de ter o registro. Então os artistas eram responsáveis por registrar as coisas como elas eram, para mostrar aos outros, para deixar perpetuada a imagem das pessoas, as coisas que elas gostavam, para contar histórias. Nas igrejas a gente vai ter muita representação de cenas bíblicas, que a maioria das pessoas eram analfabetas e a maneira de você contar aquela história era através das imagens. Então a gente vai ter uma série de igrejas, e durante o período bom do tempo, que a Igreja Católica foi muito forte, a gente vai ter
a arte muito vinculada à Igreja Católica. Então os artistas vão representar as coisas, né, as passagens bíblicas, para que as pessoas conhecessem a história da Bíblia, seguissem aqueles ensinamentos, seguissem aquelas regras, certo? Então bora lá. Continuando, a gente vai avançar mais um pouquinho. Vamos lá para os modernistas. Degas trouxe uma dançarina no tutu verde. E o Degas diz o seguinte: o artista não desenha aquilo que vê, mas aquilo que precisa fazer os outros verem. Olha como muda a perspectiva do Davi, né? A frase do Davi que o artista tem que representar as coisas como elas são na realidade. E olha a frase do Degas, que diz assim: não desenha aquilo que vê, mas que os outros, precisa fazer os outros verem. E o que é que ele precisa fazer os outros verem? Às vezes é uma cor, às vezes é um movimento, às vezes é uma textura, não é mais a forma que interessa. Olha o trabalho do Degas. Não é aquele trabalho perfeitinho que parece uma fotografia. É um trabalho que ele quer mostrar o quê? O movimento. Ele quer mostrar a beleza, a riqueza dos detalhes aqui. Então ele não tem mais aquela preocupação, bota aqui na minha imagem, de representar as coisas exatamente como a gente vê. Não tem mais a preocupação de representar as coisas como imagem fotográfica, realista, exatamente igual à realidade. Por quê? Porque nesse período aí dos modernistas, o que foi que aconteceu? A gente já tem a invenção da máquina fotográfica, a gente já tem uma máquina que registra as coisas melhor do que os artistas. Por quê? Porque a máquina não mente, né? A máquina registra exatamente o que ela está vendo. Será que registra? A gente vai ver nessa unidade quando a gente falar de fotografia. Será que não dá para a gente dar uns truquinhos, enganar as pessoas quando a gente faz uma fotografia? A gente vai ver nessa unidade. Mas está surgindo a máquina fotográfica. A máquina fotográfica já é uma realidade no final do século XIX, início do século XX. E o artista ele se desobriga da necessidade de representar as coisas como eles são. O artista começa a representar as coisas que ele sente. E começa a dar valor e valorizar alguns elementos formais das imagens, que são as linhas. Então a gente vai ter trabalhos onde a linha é o elemento mais importante do trabalho, a gente vai ter trabalhos onde a cor é o elemento mais importante, a gente vai ter trabalhos onde a textura chama mais atenção, a gente vai ter trabalhos que não tem figura, que não temos a figura, que a gente não consegue identificar o que está representado lá. E a gente vai ver toda essa história durante esse ano letivo, essa história do modernismo. Então, a partir do momento que tem uma máquina que registra as coisas como elas são na realidade, o artista ele não se sente mais, não é mais obrigado a representar como são. Se eu não sou mais obrigado a representar como as coisas são, eu posso representar agora as coisas como eu sinto. Então eu vou trazer o que está dentro de mim, a subjetividade. Minhas raivas, minhas angústias, minhas frustrações. E esse período modernista vai coincidir com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem uma revolução social, vários avanços. E isso tudo muda a vida da gente e o artista tem aquela anteninha, capta todas essas transformações e propõe mudanças que às vezes a gente acha maluquice, que a gente acha balela, mas 30, 40 anos depois a gente já assimila aquilo, já aceita aquilo, já acha aquilo bacana, bonito, interessante. Certo? Então bora seguir nossa história aí da arte, né? De como a arte vai mudando através dos tempos. Aí eu trago Paul Klee. Paul Klee já não vai representar, faz parte lá dos modernos, final do século XIX, início do século XX. E Paul Klee diz o seguinte: a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Então a arte ela vai trazer coisas que a gente não está acostumado a ver. E aí vai surgir o quê? O abstracionismo. E olha que interessante o trabalho do Paul Klee.
Parece alguma coisa que a gente conhece? Depende das nossas experiências e nossas vivências. E aí, a partir desse momento, o observador deixa de ser apenas um admirador do trabalho e ele passa a interagir com a obra também. Ele tem que trazer todos os sentimentos, todas as emoções dele para dialogar com o trabalho. Que é o que a gente faz nesse trabalho do Pauclit. Algumas pessoas vão ver uma colcha de retalho. Algumas pessoas que já viajaram de avião vão ver um campo, né, um campo, uma plantação vista de cima. Algumas pessoas podem ver um calçamento irregular, escadaria. Então, cada um vai ver alguma coisa de acordo com suas experiências e vivências. E a partir desse momento que o observador deixa de ser apenas um apreciador do trabalho e passa a ser importante também nessa relação, porque ele vai interagir com o trabalho. Porque ele vai ver coisas que às vezes o artista não tinha pensado daquela forma. Certo? Braque, outro modernista, que vai trazer outras revoluções, que a gente vai ver mais sobre Braque durante esse ano todo, né? A gente vai estudar esses modernistas, as revoluções que eles fizeram na maneira como a gente pensa a arte e produz arte. E o Braque diz o seguinte: a arte é feita para perturbar, a ciência tranquilizar. Então, Braque diz o seguinte: a arte não tem que dar resposta. A arte tem que fazer a gente se questionar, provocar a gente, trazer coisas que normalmente, perspectivas, cores que normalmente a gente não tem acesso. Trazer um outro olhar sobre a vida. Já a ciência não. A ciência tem que responder às dúvidas que a gente tem. A arte tem que provocar as dúvidas. E olha o trabalho do Braque como é. Olha, é um figurativo, a gente vê casas aqui, mas são casas construídas de uma maneira completamente diferente. E a gente vai ver tudo isso no segundo ano. Estão vendo que a gente tem muito assunto bacana nessa segunda série. Eu vou para Paulo Volcker, trouxe um trabalho do século XVIII, né? Não é moderno, mas o Volcker diz o seguinte: nada existe a que se possa dar o nome de arte. Existe apenas o artista, que é outra provocação que vai acontecer aí nesse processo da arte. Que a obra de arte já não vai ter tanta importância. O que vai importar é o artista. E se o artista importa, bota aqui na minha imagem. Se só o artista importa, não importa a obra, o que vale num trabalho é a assinatura do artista, se o artista é conhecido. Se ele diz que aquilo é arte. E se é o artista que diz o que é arte, qualquer coisa que o artista pegue e diga que é arte, vai se transformar em arte. Ó que louco, que maluquice. Não é maluquice, é uma outra perspectiva. É uma outra perspectiva que vai inserir os objetos comuns do dia a dia na categoria de obras de arte, porque o que vale é a intervenção do artista. Não são os materiais que fazem a obra de arte. Não é o que está sendo representado que faz a obra de arte. É o artista que é o grande criador. É o artista que vai se apropriar das coisas do mundo e definir e determinar o que é arte. Só ele, durante o período do tempo, né, vigorou essa ideia de que só o artista era capaz de dizer o que é arte e o que não é arte. E como é que ele diz isso? Através da assinatura dele. Então, o que ele assina e coloca lá na galeria, no museu, aquilo automaticamente ganha o status de uma obra de arte. E aí a gente vai ver os mictórios de Marcel Duchamp, né? Que ele pega um mictório, bota deitado, assina e diz que aquilo é uma obra de arte. Então os artistas vão começar a se apropriar de elementos, de coisas que já existem. Às vezes dá uma configuração nova, às vezes não, e dizer que é arte. Porque a gente está passando por um momento na história da arte que é o artista que determina o que é arte. Não é mais o Marchand, não é mais o Mecenas, não são mais os galeristas. Quem vai determinar o que é arte é o artista, certo? Mas não se preocupem, essa história será contada ao longo desse ano todo. A gente vai chegar até o final dessa história
esse ano, tá bom? A gente vai ver como é que começaram essas mudanças e todo esse processo durante esse ano. Aí eu trago outro artista muito importante da arte, ele já é mais contemporâneo, né? Já é considerado a arte contemporânea, o Andy Warhol. E ele diz assim: um artista é alguém que produz coisas de que as pessoas não têm necessidade, mas que ele, por qualquer razão, pensa que seria uma boa ideia dá-las a elas. Então reforça a ideia do Paulo Volcker de quem determina o que é arte é o artista. É o artista que diz o que é uma obra de arte e o que não é. E o Andy Warhol vai fazer justamente isso. Ele vai pegar coisas do cotidiano, vai ampliar, vai reproduzir várias vezes e vai dizer que é arte. Aqui, por exemplo, são caixas de sabão que ele pega, um sabão comum na época, ele não criou esse sabão, é um sabão que existia na época, que vendia no mercado. Ele pega essas caixas de sabão e ele reproduz essas caixas de sabão e diz que é uma escultura, certo? Então, é interessante que nesse período também vai se utilizar de coisas do cotidiano, mais do que nunca. Andy Warhol, né, ele vai pegar esses objetos do cotidiano, vai aproveitar também a questão da industrialização. É uma crítica também à questão da industrialização, dessa produção em massa, que como a sociedade está consumindo. Então, não é simplesmente a reprodução, né, de objetos do cotidiano, tem algo a mais que vocês vão discutir mais tarde. Pois é, durante o ano a gente vai ver, bota aqui na minha imagem, a gente vai ter todas essas discussões, a gente vai conhecer, vai entender como foi esse processo, vai entender que não foi uma coisa que as pessoas aceitaram de imediato, porque hoje em dia a gente vê esses trabalhos, assimila, entende, até não entende, em alguns momentos diz assim, mas por quê? Isso é obra de arte, né? Porque na época ela rompeu com algum padrão, com algum paradigma, com alguma norma. Ela trouxe alguma novidade. Pra gente hoje em dia não é mais novidade, porque a gente já acostumou, já naturalizou essa produção artística de uma maneira ou de outra, mesmo que a gente não frequente galeria, que a gente não frequente espaços artísticos. Mas isso está na publicidade, está na propaganda, está no nosso dia a dia. A gente acaba naturalizando essas questões. E aí a gente não entende porque é que foi moderno, foi contemporâneo. Aí a gente precisa voltar no tempo, ver o que acontecia naquela época, o que era considerado arte naquela época, o que foi introduzido como novidade, como inovação, e para a gente entender por que é importante a gente estudar. Mesmo que hoje não pareça inovação, que hoje não pareça novidade, a gente precisa voltar no tempo para entender quais foram as mudanças que essa imagem, que esse modo de pensar arte, que esse modo de dialogar com o produto artístico mudou a nossa vida hoje. Porque hoje nós somos frutos dessas mudanças. O que a gente acredita hoje, o que a gente usa hoje, o que a gente consome hoje é produto de todas essas mudanças que ocorreram nas diversas instâncias, né, da nossa vida. Não só na arte, mas nas questões políticas, nas questões religiosas, nas questões sociais. Então, todas essas mudanças estão refletidas hoje em como a gente é, e entender como essas mudanças estão refletidas e nos transformaram para nós sermos assim como hoje, cabe, né, permite que a gente projete como a gente quer ser lá na frente, quais são as mudanças que a gente tem que realizar hoje para a gente chegar lá, daqui a 20, 30 anos, da maneira como a gente, foco, como a gente quer viver, certo? Então, bora voltar aqui. A gente vai ter mais mudança. O artista diz o que é arte e o que não é arte. A gente tem situações políticas que são representadas através da arte. A arte é uma grande ferramenta em relação às críticas sociais. E durante o período, a arte vai ser usada como crítica social, como ferramenta política. E aí o Paulo Bruschi,
paulista não, acho que ele é pernambucano, Paulo Bruschi, mas ele é brasileiro com certeza. Em 1977, já no século XX, ele vai dizer assim: não existe arte pela arte apenas. A arte não é só decorativo, a arte não é só para ficar enfeitando a parede. O artista é um ser social e só o fato de o ser é um ato político. Então a gente vai começar a perceber, e os artistas vão começar a se apropriar dessa perspectiva de que a arte não é só decorativa, que a arte não é só produto, não é só... A arte também é um meio de promover mudanças sociais e políticas. É um meio de protesto, é uma forma de crítica social. Então, o objeto artístico, ele muda de função. Ele vai ganhar novas funções. Ele não vai mudar só de função, ele vai ganhar novas funções. Além de decorar a parede, ele também vai ser usado para fazer críticas sociais, crítica política, reivindicações. Então, a arte vai ganhar essa função também, certo? Aí eu trago ele é um roteirista de história em quadrinho, um Alan Moore, desenhista, roteirista. Agora eu me atrapalhei toda, porque pro de arte tem dessas, viu? O Alan Moore, no mundo dos quadrinhos, super conhecido, e eu trouxe os quadrinhos justamente porque eu acredito que quadrinho também é uma forma de arte. Bota aqui na minha imagem. Da mesma forma que nem todo desenho a gente considera obra de arte, nem toda pintura é obra de arte, nem toda escultura é obra de arte, nem toda música é obra de arte, nem toda dança é obra de arte, nem toda história em quadrinho é obra de arte. Mas a gente tem grandes histórias em quadrinhos que são obras de arte, que eu recomendo a leitura com paixão, certo? Porque eu sou dessas aficionada, apaixonada por histórias em quadrinhos. E a história em quadrinho, ela vai surgir no século XX e ela vai trazer como perspectiva, como linguagem nova, a junção do texto e da imagem. Quando a gente lê uma história em quadrinho, a gente tem que ler as duas coisas. A gente não pode só ficar lendo o texto, a gente tem que ler as imagens, porque as imagens trazem informações que complementam a mensagem do texto. E o texto traz informações que complementam a mensagem da imagem. Então a gente nunca pode ler uma história em quadrinho apenas o texto, porque é muito pobre. A gente não absorve todo o conteúdo que tem na história em quadrinho quando a gente lê só o texto. E muita gente nem gosta de história em quadrinho por isso, né? Por quê? Porque a história em quadrinho você precisa ler a imagem e precisa ler o texto. E precisa compreender os elementos que formam ela para poder entender o que está vendo. Porque um balão não é só um balão de uma fala. O balão pode trazer outras informações. O balão pode dizer se o personagem está falando normal ou se ele está falando baixinho. A gente viu no ano passado. Então a gente tem várias informações na história em quadrinho. Claro que nem toda história em quadrinho a gente vai considerar como uma obra de arte, mas existem histórias em quadrinhos que são obras de arte, que é muito importante a gente ler, né? E o Alan Moore, que é um artista das histórias em quadrinhos, ele vai dizer o seguinte, que a missão do artista não é dar ao público o que eles querem. O artista não tem que dar ao observador o que ele quer, certo? Se soubesse o que quer, ele não seria mais o público, seria o artista. Olha que interessante essa perspectiva, né? Olha aí a frase, bora ler de novo. A missão do artista não é dar ao público o que eles querem. Se soubessem o que quer, não seria mais o público, seria o artista. Então ele vai reforçar essa ideia de que o artista é um provocador. O artista não traz respostas prontas. Hoje em dia, na contemporaneidade, o artista ele vai provocar, ele vai sempre trazer coisas que vão lhe inquietar de alguma forma. Inquietações boas, inquietações ruins, mas ele sempre vai lhe inquietar, ele sempre vai lhe provocar, ele sempre vai fazer você pensar além. Não é só diversão, não é só prazer, é também inquietação, dúvidas, questionamentos. Essa é a função do artista hoje na contemporaneidade. Trago o trabalho do Juarez Paraíso, um artista baiano, que tem um trabalho fantástico.
E o Juarez diz assim, olha, todo artista é um pesquisador. Porque produzir arte, gente, bota aqui na minha imagem, fazer um trabalho artístico não é pegar uma folha de papel, não é pegar um pote de tinta e lambuzar de qualquer jeito. Um trabalho de arte é um trabalho de criação. E a gente não cria a partir do nada, né? É uma ilusão a gente achar que o artista tem uma inspiração divina, não. A inspiração do artista vem através de muita pesquisa, pesquisa de imagens, estudo, para poder a gente pensar uma coisa e conseguir reproduzir aquilo na técnica que a gente quer. Então a gente precisa, os artistas precisam estudar muito para dominar as técnicas, precisam pesquisar muito, no caso das artes visuais, as imagens. Para que pesquisar muitas imagens? Para a gente ter um repertório. Quando a gente precisar falar de um tema, a gente ter várias imagens na nossa mente para a gente conseguir, a partir dessas referências, criar uma imagem que seja diferente, que traga uma inovação, que traga alguma coisa de novidade, ou que reforce alguma mensagem que a gente queira passar. Então, fazer arte não é um trabalho que depende de uma inspiração. Ninguém nasce artista, todo mundo torna-se artista, porque a arte é um trabalho de pesquisa. Envolve a pesquisa também. Você pesquisar novos materiais, pesquisar novas formas, pesquisar outras imagens. Então, a gente traz nessa contemporaneidade, a gente quer desconstruir essa ideia de que o artista é um ser iluminado, divino, que já nasce pronto. Não, ser artista demanda muito trabalho, muito domínio técnico, muita pesquisa para a produção. Sob essa perspectiva, todo mundo pode ser um artista. Como qualquer pessoa pode ser um médico, como qualquer pessoa pode ser advogado. É só você estudar tudo que é necessário para você desenvolver o seu trabalho dentro daquela área que você escolheu. Certo? A mesma coisa que faz o médico, a mesma coisa que faz o advogado, que faz o engenheiro, que faz o diretor de estúdio. Você tem que estudar todos os elementos para que você exerça a sua profissão da melhor forma possível. Certo? Pronto. E aí eu trago uma frase, para a gente concluir. Arte é conhecimento elaborado historicamente, que traz em sua essência a visão particular do artista, o seu olhar crítico e sensível sobre o mundo. Então, arte é isso, é conhecimento elaborado historicamente, que traz em sua essência a visão particular do artista, o seu olhar crítico e sensível sobre o mundo. É esse hoje nosso conceito de arte. É dentro dessa perspectiva que a gente vai trabalhar a arte. Então, o que é arte? Conhecimento construído pelo homem, né? Arte é conhecimento e, partindo desse princípio, pode-se dizer que é uma das primeiras manifestações da humanidade, pois serve como forma do ser humano marcar sua presença, criando objetos e formas que representam sua vivência no mundo, o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos, e uma forma de comunicação. Isso está lá no módulo de vocês, tá bom? Para existir a arte, são precisos 3 elementos. Quais são os 3 elementos? O artista, o observador e a obra de arte. O primeiro elemento é o artista. Eu trouxe, inclusive, 3 artistas baianos, Nancy Novaes, Juarez Paraíso, Bel Borba, todos vivíssimos, tá? Trabalhando, produzindo. Então, o primeiro elemento é o artista, aquele que cria a obra, partindo do seu conhecimento concreto. Então, ele parte do que ele conhece, do que ele pensa, seu conhecimento abstrato e individual, transmitindo e expressando suas ideias, sentimentos, emoções em um objeto artístico. Esse objeto pode ser uma pintura, uma escultura, um desenho, um vídeo, uma instalação, uma performance, que simbolize esses conceitos. Certo? Então, esse é o artista. Cria a obra partindo do seu conhecimento concreto, abstrato e individual, transmitindo e expressando ideias, sentimentos e emoções em um objeto. O outro elemento é o observador, nós, que faz parte do público que tem o contato com a obra. Partindo no caminho inverso ao do artista. O artista vem do mundo
e transforma o mundo em um objeto. O observador vai, a partir do objeto, conhecer o mundo. Então, observa a obra para chegar ao conhecimento de mundo que ela contém. Não é o conhecimento do mundo todo, o conhecimento de mundo que o artista colocou naquela obra. A gente vai observar aquela obra e a partir do mundo ali do artista, né, que a gente pode dizer que é o mundo do artista, que ele representou naquele objeto, a gente vai conhecer. A partir do objeto a gente conhece o mundo. O artista vem do mundo e cria o objeto. A partir do objeto que ele criou, a gente vai conhecer o mundo. E por fim, a obra de arte ou objeto artístico faz parte de todo o processo, indo da criação do artista até o entendimento e apreciação do observador. Para existir um artista e um público, a gente precisa do objeto artístico, certo? Esse objeto artístico vai representar o mundo do artista e vai apresentar um mundo novo ao observador. Referências da aula de hoje. E nosso momento de produção, na próxima aula eu vou falar com mais detalhes, mas a gente tem um grupo no Facebook, bota aqui na minha imagem. A gente tem um grupo no Facebook que é uma extensão da nossa aula. Nossa aula são só 50 minutos uma vez por semana, então a gente o grupo de artes criou um grupo no Facebook que, se vocês tiverem interesse, podem entrar nesse grupo. Lá a gente socializa coisas sobre arte, a produção, o que vocês fizerem nas aulas de arte, vocês podem colocar lá. Aí eu pego esses trabalhos, posto aqui nas aulas para a gente socializar. Tem muitas localidades que não tem webcam, então a gente criou esse grupo justamente para facilitar essa interação. E a gente tem o AVA do MTech, mas o AVA só é acessado pelos mediadores. Lá nesse grupo no Facebook os alunos podem entrar também. Então a gente faz essa aproximação. A gente faz uma integração maior entre mediador, aluno e professor. A gente coloca algumas coisas lá que não... Quer dizer, para colocar os trabalhos lá, você não fica dependente do mediador, o que de certa forma dá uma folga para o mediador, não é isso? Porque aí o aluno se responsabiliza também de postar seus trabalhos. Seus trabalhos individuais você pode postar nesse grupo também. É um espaço para a gente conversar sobre arte. Conversar sobre arte, sobre o que a gente discute aqui em sala, ou conversar sobre arte que a gente vê na rua, alguma dúvida que a gente tem, as nossas próprias produções artísticas, a gente pode socializar por lá, certo? Na próxima aula eu falo como entrar nesse grupo do Facebook, algumas regrinhas, algumas coisinhas que é importante para a gente conhecer sobre, para entrar nesse grupo, tá bom? Porque como é um grupo fechado, as pessoas só têm acesso quem é adicionado no grupo. Então a gente precisa efetivamente conversar direitinho para vocês terem acesso a esse grupo, tá bom? Agora bora para o nosso momento de interação. Pronto. Finalizando mais uma aula. E para a gente fechar essa aula com chave de ouro, a gente vai para a síntese com a professora Elci Paim. Hoje a gente fez uma pequena retomada dos conceitos que a gente sabe que vinha a ser arte, né? Essa produção artística, né? O conceito de arte que vocês já viram no primeiro ano, a gente teve essa retomada, ampliou um pouco mais esse conceito e vimos também os elementos da arte. O que compõe a arte, né? Do que é feita? Do artista, quem cria, quem produz a partir do seu conhecimento concreto, abstrato e individual. Então, ele cria ali, O observador é aquele que vai observar, que vai apreciar, que vai ter acesso, ao que o artista fez, e o objeto artístico, que é a criação, algo que o artista criou para mostrar o seu conhecimento, o seu mundo,
né? E o observador, a partir do mundo do artista, vai perceber outros mundos, faz o papel inverso. Então é isso aí, né, Cláudia? Exatamente, o iniciozinho, uma revisão do que a gente viu no ano passado todo, né, pra gente começar esse ano vendo coisas novas, aprendendo coisas novas, tá bom? Beijo no coração, toda segunda-feira, terceiro horário, aula de arte aqui. Até lá. Exatamente, até lá.